Cuidado com as heresias. Olá, hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, nós temos aqui o hábito de ler um capítulo da Bíblia por dia e sempre deixamos um breve estudo bíblico para que você possa entender um pouco mais desse capítulo ou de um trecho desse capítulo. E nós estamos fazendo o livro de Isaías hoje com o capítulo 15 do livro de Isaías. Antes, eu sempre deixo os recados. Eu deixo sempre o recado para que você compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer a leitura do texto bíblico, porque ela vai te dar um método. Ela não é diferente de outras Bíblias, mas ela traz um método que, a meu juízo, é muito bom para que você possa ler a Bíblia. Você encontra fácil na internet, você encontra lá na igreja. Também estou deixando aqui na descrição desse áudio um link para o livro do Cacau Marx, Palavras que Transformam, que ele fez a partir dos estudos que estava produzindo pela Bíblia 365, que é um manual de introdução bíblica. Vale muito a pena você comprar e lê-lo. Eu sei que o Marnoni comprou algumas unidades, eu sei que também você vai achar fácil na internet se precisar. Também aqui na descrição desse áudio, nós temos todos os dias que temos estudos bíblicos. Nós temos as segundas, as quartas, as quintas-feiras e também temos aos domingos a escola dominical. Além da escola dominical domingo, nós temos aqui as informações dos cultos. Procure nos acompanhar. Vá à escola dominical no domingo, todo domingo às 8h30 da manhã eu estou lá para que você possa me acompanhar. Se você gosta dos estudos aqui, você pode ir lá nos visitar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Eu vou ler a profecia contra Moabe. A profecia contra Moabe está nos capítulos 15 e 16 de Isaías. Nós vamos tratar os dois capítulos na profecia. Diz assim o capítulo 15, eu estou lendo na versão revista Almeida, revista e atualizada. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar de Moabe, e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Sobe-se ao templo de Edbom, aos altos para chorar. Nos montes Nebo e Medeba, lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Cinge-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivando e choram abundantemente. Tanto Hesbom como Eleade andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Honoraim levantam um grito de desespero. Porque as águas de Nirim desapareceram, seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma. Pelo que os que pouparam, os que ganharam e depositaram, eles mesmos levam para além das torrentes dos salgueiros. Porque o pranto rodeia os limites de Moabe. Até Eglaim chega o seu clamor, e ainda até Berrelim o seu lamento. Porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. O título de hoje é Cuidado com as heresias e eu logo te explico. O texto de Isaías capítulo 15, Isaías capítulo 16, é uma profecia aqui contra Moabe, mas que nós devemos ler num sentido escatológico. Por isso, eu gostaria de começar a abordagem um pouquinho diferente quando eu estou tratando aqui o capítulo 15. Nós temos trabalhado o estudo do livro de Isaías e eu vou adotar duas perspectivas. Eu vou falar especificamente sobre o capítulo, mas primeiramente eu gostaria de falar de um risco, que é o risco das heresias. Fazer um alerta sobre a forma como muitas vezes a Bíblia é lida e isso representa um risco. Por quê? Porque eu acredito que o texto bíblico deve ser tratado com responsabilidade. Eu estou lendo dois comentários de referência para fazer os estudos do livro de Isaías. Também procuro material na internet, procuro vídeos e procuro textos para que eu possa ter mais informações para trazer a você. E um dos vídeos que eu acessei especificamente sobre o capítulo 15, e eu queria que vocês entendessem. Eu não estou aqui em nenhuma hipótese dizendo que a pessoa que postou o vídeo, que escreveu o vídeo, é uma pessoa que não seja cristã, em nenhuma hipótese. Eu estou simplesmente fazendo uma avaliação e por uma questão ética, por óbvio, eu nem vou citar qual vídeo é. Eu não estou fazendo nenhuma avaliação da pessoa. Estou fazendo uma avaliação
da forma como ela tratou o capítulo 15 de Isaías. E dessa forma tratada, no versículo 1, nós temos assim, advertência contra Moabe. E o comentarista em questão que eu estou dizendo, destacou que Deus muitas vezes nos adverte e nós não gostamos. Então ele disse uma frase da seguinte forma: tenha em mente que a advertência nos salva. Aí ele pegou esse primeiro versículo e disse: olha, tenha em mente que a advertência nos salva. Depois ele pegou o mesmo texto do versículo 1 e disse assim: numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. E na visão desse mesmo comentarista ele disse: muitas vezes Deus destrói para reconstruir, porque Deus não pode colocar vinho novo em odres velhos. Logo ele precisa destruir o mal. Então essa foi a interpretação dada ao texto. E ele pegou o versículo 5 e disse: o meu coração clama por Moabe. O coração do profeta ficou triste por Moabe. E à época estava acontecendo a guerra do Afeganistão, e ele disse: meu coração ficou triste pela guerra do Afeganistão, e nós cristãos temos que ficar tristes com isso. Qual é o problema desse tipo de interpretação? O problema desse tipo de interpretação é que ele não está em nenhuma hipótese vinculado a nada do texto. Então, nesse tipo de interpretação, o autor faz parte de uma palavra que é dele e usa o texto para dar uma palavra dele. É como pegar uma mensagem que já é sua e inseri-la dentro do texto. Esse é um risco muito severo e essa não é uma tratativa responsável do livro da Bíblia. Ler Isaías sem compreender o contexto no qual Isaías escreve e sem compreender o que ele está dizendo, significa fazer uma leitura muito rasa e muito superficial do texto e, a meu juízo, não tratá-lo da forma correta como ele tem que ser feito. Então, eu quis trazer esse alerta hoje, por isso eu chamei o estudo de Cuidado com as Heresias, porque eu estava assistindo um estudo sobre o capítulo 15 de Isaías e o autor do estudo não disse nada sobre o capítulo 15 de Isaías. Ele trouxe uma mensagem, usou alguns versículos do texto, mas não disse nada sobre o capítulo 15 de Isaías. O capítulo 15 de Isaías fala sobre uma profecia contra Moabe e Isaías não está colocando necessariamente a fala em Moabe. Ele não está necessariamente colocando a frase em um conflito específico. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para que você possa entender. Do oeste, o olhar dirige-se para o outro lado, para o sudeste, região dos vizinhos moabitas. A mesma dificuldade da profecia contra os filisteus aparece também aqui. Não é possível associar os eventos que fundamentam essas palavras a acontecimentos específicos, históricos específicos e únicos. Mas, como já vimos no trecho anterior, isso certamente esconde uma intenção do profeta. Para ele, não importa que cada uma de suas palavras seja interpretada com base em determinados eventos militares. Em vez disso, quando se trata do pecado humano e do juízo divino, ele também sabe falar de forma generalizadora. Portanto, Isaías capítulo 15 é uma profecia contra Moabe que representa toda a forma de pensar que é distinta da forma de pensar de Deus. Isaías capítulo 15 tem que ser lida como uma palavra de cunho escatológica. E o profeta vai começar dizendo, no versículo 1, da seguinte forma: sentença contra Moabe. Isaías é chamado para proclamar condenação contra Moabe. Ele diz que ela já está destruída. Note, ele usa o termo no passado. Certamente numa noite foi assolada, como um exército que chega e simplesmente assola uma cidade, e ela está destruída. Ele continua, certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. O ataque atinge duas cidades importantes de Moabe. E Isaías aí usa duas cidades importantes para falar que esse ataque ele é direto, ele é em uma noite, ele assola a cidade e que não há como fugir dessa realidade. Por que não há como fugir dessa realidade? Porque ela está escrita no passado. Já é um decreto de Deus que ela acontecerá. Nos versículos 2 e 3, ele vai além. Ele fala que a cidade de Dibon aponta para o sul de Moabe. Isso mostra que nem todo o país foi atingido de uma vez na noite, como ele narra no versículo 1. E a estratégia do povo é tentar proteção. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos altos para chorar, nos montes Nebo e Medeba, lamenta Moabe.
todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. A estratégia do povo é tentar achar proteção. Tentar achar proteção onde? Nos altos para chorar, nos montes para chorar, no templo e em Dibom. Quando Deus julga o ser humano, especialmente o que vive no pecado, ele é tomado de terror, simplesmente tomado de terror. Por quê? Porque as suas estratégias de autossalvação não conseguirão salvá-lo. E ele não tem mais nada em quem se fiar. A essência do texto é que Isaías está dizendo que o julgamento de Deus anda sempre junto à sua graça. Deus condena o pecado. Isaías fala sempre da graça e da presença do Messias, mas ele sempre fala da condenação, de reinos que insistentemente permanecem numa vida afastada de Deus. Sobre os versículos 2 e 3, eu gostaria de ler algo para você. O versículo 2 especifica: a cidade de Dibom aponta para o sul do país. O inimigo atacou ali e deixou um enorme rastro de devastação. Nesse momento, o norte do país aparentemente ainda não foi atingido com tanta dureza, de forma que a população local parece ainda ter algum tempo para fugir, o que se mostrará importante nos versos seguintes. Desculpa, eu acho que atrás eu falei que a cidade de Dibom apontava... Não, tá certo. Eu falei que a cidade de Dibom apontava para o sul. Tá certo. Dibom, originalmente uma cidade fundada por israelitas e mais tarde conquistada pelos moabitas, tinha um santuário. É para lá que corre a população apavorada. Ela sobe aos altos desse santuário para chorar, ou seja, para lamentar ao seu Deus, e aqui Deus com letra minúscula, para lamentar ao seu Deus a perda das regiões do sul. Alguns fugitivos sobem também para os montes Nebo e Medeba, a fim de lamentar-se ali. Em princípio, a piedade pagã age da mesma forma que Judá e Israel costumavam fazer em tempos de dificuldade. Assim, raspar calvas e cortar toda a barba é um gesto de luto voltado para a comunidade, assim como usar panos de saco. Mas nem todos os moabitas conseguem subir aos santuários nos montes, e por isso choram também nos seus terraços e nas suas praças. Quando Deus julga, o ser humano é tomado do mais puro terror, e os lamentos sobem para que ninguém os ouça. No versículo 5, Isaías vai dizer algo muito marcante. Ele vai dizer que ele lamenta por Moabe. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até a Zoar, novilha de 3 anos. Mais do que isso, no versículo, e vai dizer que as pessoas se juntam aos gritos, a Zoar durante 3 anos. Vão chorando pela subida de Luite, e no caminho de Oronaim levantam grito de desespero. Nos versículos 8 e 9, o rio está cheio de sangue, mas o juízo sobre Moabe ainda não terminou, porque as águas de Dibom estão cheias de sangue, pois ainda as águas de Dimon, estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra eles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Ler Isaías, capítulo 15, ou qualquer dos capítulos, não nos dá autorização de pegar palavras isoladas e encaixar uma mensagem. Ler Isaías, capítulo 15, assim como ler todo o texto, é ver a promessa messiânica, mas ver o juízo de Deus sobre aqueles que pecam. Moabe está sendo aqui submetida ao juízo de Deus. É muito comum no meio do povo cristão olhar para o Velho Testamento e achar que o Deus do Velho Testamento é um Deus meio carrancudo, meio mau, meio bravo, e o Deus do Novo Testamento, que é Jesus, é um Deus mais tranquilo, mais calmo, mais gracioso. E nada mais errado do que a interpretação da Escritura dessa forma. No Velho Testamento, ali está a presença da graça de Deus e ali está a presença do seu juízo. No Novo, permanece da mesma forma. Ali está a presença da graça de Deus, que é Jesus, mas que veio para resgatar um remanescente. Mas ali está presente o seu juízo, porque muitos vão chegar até ele e vão dizer que o conhece e ele vai dizer, não os conheço. O juízo é marca presente em todo o Novo Testamento, porque Jesus passa a ser a referência da vida de todo aquele que quer ter uma vida salva e quer ter uma vida livre do juízo. A promessa contra Moabe é uma promessa de
um povo que será castigado. É a promessa do castigo que vem sobre todo aquele conhecimento que se exalta distante do conhecimento de Deus. E nesse momento, qualquer um que não tenha Deus vai buscar estratégias, vai chorar, vai lamentar, como Moabe fez. Mas essas estratégias de autossalvação, seja elas quais forem, não serão estratégias efetivas. Por quê? Porque nada disso é capaz de preencher o coração humano. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender o texto bíblico livre de heresias, livre de uma perspectiva que é uma perspectiva que não entende o contexto e, por isso, não consegue extrair o verdadeiro significado do texto. Deus te abençoe.